Bom, bem legal, né? Pena que o autor desse vídeo não continuou esse trabalho. E agora, depois de a gente ter entendido um pouquinho mais o que é a teoria das 11 cordas, e quando você olha para 11 cordas e olha taoísmo e olha todas as coisas que a humanidade deixou para a gente e que agora, graças a Deus, a gente tem acesso, dá para entender um pouquinho melhor e dá para ver um paralelo muito interessante. Então vamos continuar aqui o nosso raciocínio do universo mental. Então, essa nossa dimensão, essa dimensão que nós vivemos, as 4 dimensões, então recordando o que a gente aprendeu na escola, a gente tem a dimensão da altitude, em cima e embaixo, a dimensão da latitude, leste e oeste, a dimensão da longitude, norte e sul. E também temos a 4ª dimensão, que é a dimensão do tempo, que é a dimensão que apoia as nossas vidas e que dá um sentido para essa experiência com começo, meio e fim. Talvez sem essa 4ª dimensão seríamos eternos. Talvez existem outras escolas também que acreditam que existe uma 4ª dimensão espacial. E aí eu acho bastante interessante vocês olharem, eu não sei se eu vou conseguir passar o movimento dessa imagem, um movimento animado de um hipercubo, que seria a sombra de um objeto de 4ª dimensão refletida na 3ª dimensão. E outra coisa bastante interessante é um vídeo do Carl Sagan, ou do Dr. Quantum, que você acha facilmente no YouTube, que fala sobre a Flatland, a teoria da Flatland, da Terra, onde existem seres de 2 dimensões, e você como um ser que tem 3 dimensões, mais a 4ª dimensão, o tempo, a habilidade que você tem de adivinhar onde estão as coisas e como é a vida numa visão desapegada dessas 2 dimensões, e como é interessante essa abordagem. Então, se existe uma 4ª dimensão, eu acredito que ela é algo de uma vibração maior e uma vibração que nós não enxergamos. Às vezes, talvez alguns fenômenos que nós vejamos no céu não sejam espaçonaves, e sim fenômenos causados pela 4ª dimensão. Então, a 4ª dimensão, ela pode ser também, indo por lógica, o lugar onde nós moramos no pós-morte. Não sei, isso fica para reflexão. Tem também aquele famoso disco do Pink Floyd, onde tem um prisma que entra uma faixa de luz branca e saem 7 cores, as 7 cores do arco-íris, as 7 dias da semana, os 7 sacramentos, as 7 linhas da Umbanda. Então, esse número 7 a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, mas se você juntar as 4 dimensões com as mais outras 7 vibrações diferentes que surgem aí na natureza, você vai ter 11 dimensões. E aí você começa a entender um pouquinho do porquê da teoria das 11 cordas. Como a gente não entende desses cálculos, e são muito poucas pessoas no mundo que conseguem fazer, aqui fica a minha fé de que essas coisas são ligadas, de que elas têm nexo. Se você pensar logicamente, alguém já fez essa ligação, calculou e traduziu e descreveu isso no método científico e através de matemática. Agora nós vamos ver um vídeo bem legal que vai dar um exemplo de sincronização de vibrações, que é um ritual no Tibete, onde eles usam da música, do ritmo, no que parece ser um evento religioso que é bastante interessante. Vamos dar uma olhada nesse vídeo também. Muito legal o vídeo, né?
Eu fico até arrepiado quando eu vejo algo assim. E é muito fácil aqui no Brasil, você pode encontrar as pessoas sintonizando através da música na mesma vibração numa festa, que é uma vibração profana, uma vibração mais para diversão, numa missa da igreja, numa gira de umbanda, de candomblé. Normalmente a música, uma das formas mais fáceis de a gente entender a vibração, ela está bastante presente e serve para alinhar as mentes e para limpar às vezes também. Então, se nós olharmos este quadro de comprimento de onda e sua escala aproximada e frequência, a gente vai ver que eu tenho ali comprimentos de onda do tipo de radiação, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Cuidado para não virar o Hulk. E eu tenho a frequência dessas ondas, né, nessas radiações. E aí eu tenho a escala do comprimento dessa onda comparada com o plano físico, né? Então, olha, eu tenho ondas que são do tamanho de prédios, eu tenho ondas que são do tamanho dos humanos, de borboletas, de uma agulha, de um protozoário, de uma molécula. Então, esse universo em onda, ele é palpável ou invisível, depende da sua frequência. E que frequência é essa? É a tua frequência mental, é o teu estágio evolucionário, é a forma, define a forma que você enxerga as coisas no mundo que você vive. Então eu acho bastante legal, porque esse entendimento de onda, ele trouxe para a gente o surgimento da física quântica, né? Que foi justamente esse momento em que, ao estudar o comportamento do fóton, se percebeu que ele atua às vezes como uma partícula, em outras ocasiões o fóton se comporta como uma onda. Então, como pode isso acontecer? E aí a física quântica ela traz a observação de que o fóton ele muda de comportamento a partir do momento que existe um observador. É por isso que eu coloquei essa imagem desse militar fazendo experiências com raio laser. Então, a partir do momento que existe um observador, o fóton ele ganha uma propriedade de onda ou ele volta a se comportar como matéria. Isso é muito interessante, a gente vai voltar nesse ponto, mas de novo, aqui está a mente, está a vontade e a presença do observador, ocupando o vazio. E também a gente tem muitos estudos, né? Tem muita gente que acha, imagina que eu influencio o universo. Né? A pessoa sai na rua calada, não quer encontrar com ninguém, não quer se comunicar e acha, hoje eu fui e voltei do trabalho e não influenciei o universo. Não é bem assim. Né? O nosso cérebro ele está constantemente emitindo ondas. E essas ondas hoje são classificadas como ondas delta, ondas teta, ondas alfa, ondas beta, ondas gama. E cada uma tem a sua frequência. A pessoa que sabe meditar, ela consegue atingir um estágio de onda alfa que é chamado de sonho lúcido. E o estado de sonho receptivo e passivo, né? O estado meditativo. Agora eu acho muito interessante, eu gostei muito de um filme do Carl Sagan e também li o livro é bem diferente. Ondas de rádio vindas da Terra no cosmos.
Ou seja, a gente entendeu que nesse meio eletromagnético é possível transmitir coisas através de ondas. Então, o rádio, uma estação de rádio transmite, uma estação de televisão transmite, e a sua mente? A ciência não comprovou que a sua mente ela funciona em frequências, essas frequências cerebrais que eles põem eletrodos. Então, nós podemos chegar à conclusão lógica que conforme você vive, pensa, raciocina, sente, ama, odeia, que seja, todos esses sentimentos, todas essas lições estão sendo gravadas no universo. Isso para mim é uma das provas de que a vida é eterna, né? E existem pessoas mais receptoras, outras mais transmissoras. Então a gente chega à conclusão que nesse universo mental todas as vivências estão sendo gravadas. E que se você é uma pessoa de mente aberta e com uma frequência receptiva, você consegue captar essa inteligência, como os filósofos da natureza faziam na Grécia Antiga, ficando em lugares naturais, perto da mata, longe das aglomerações humanas, onde as frequências mentais poluem essa captação. Eles ficavam lá absorvendo inteligência universal ou inteligência cósmica. E aqui eu ponho até um exercício para quem nos escuta e para vocês, meus amigos. A gente pode simplesmente querer a solução para um problema. Mantenha a mente aberta e peça para que essa solução venha até você. E é muito comum também a gente ter uma ideia e a gente ficar cozinhando essa ideia dentro da cabeça, ou seja, está faltando iniciativa, desejo e vontade para executar, e um vizinho nosso ou uma pessoa conhecida executa antes e você fala, poxa, bem que eu pensei nisso também. Bom, então aqui eu acho que a gente já tem uma série de provas, olhando para fora, de que o universo é mental e que para começar a preencher o vazio externo é bastante interessante a gente se preocupar com o nosso estado vibratório mental, observá-lo e analisá-lo enquanto iniciativa, desejo e vontade a gente tem de começar a preencher a nossa vida exterior com coisas mais construtivas, com coisas amorosas.